Queridos, eu quero mais uma vez convidar pastor Getro Paiva a estar subindo aqui. Pastor Getro, casado com pastora Leia, pai de Esther, 12 anos, pastor da Primeira Igreja Batista de Junqueirópolis e Andradina, um servo de Deus que tem me dado a mim, a minha esposa, a minha família, privilégio de ter um pouquinho de comunhão com Ele e de vermos o reflexo de Cristo na sua vida, em tudo que Ele faz, em tudo que Ele diz. É tudo tão cheio da presença de Deus. Se você não esteve ontem, deixa eu te dizer, essa noite você vai ser impactado, porque o vaso é de barro, mas a glória pertence a Deus, e o Senhor há de manifestar. Mas nós honramos aquele que se consagra, aquele que ora, aquele que jejua, porque nós sabemos que está escrito na palavra de Deus, que nós devemos honrar quem é digno de honra. Estenda a sua mão para cá, nós queremos interceder. Ó Pai, muito obrigado pela vida, pelo ministério, mas também pelas obras da vida do teu servo. Pai, que ele seja tomado, que ele fique encharcado da tua glória, que o sobrenatural da tua palavra se manifeste. Ó Deus, que até as vírgulas sejam ungidas, Cristo seja revelado, Cristo, o Rei da glória, seja manifesto, o Cordeiro que nos liberta dos nossos pecados. Ó Senhor, vem e reina, venha teu reino sobre nós. Todo sofisma, toda fortaleza, toda altivez e argumento que se levanta contra o conhecimento revelado de Deus, nós ordenamos que caia por terra, em nome de Jesus Cristo. E nunca mais seremos as mesmas pessoas, depois de receber no nosso coração esta palavra que está por vir, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, irmãos. Desse jeito eu não vou pregar, não. Graça e paz, irmãos. Esse é o povo do sul do Brasil. Alegria poder voltar aqui. Ontem eu cheguei bem cansado e a gente veio direto do aeroporto para cá. E graças a Deus hoje a gente teve um dia tão agradável. Eu comi de graça lá na casa do Ângelo e da Sheila. Fizeram um almoço tão especial para mim. Não sei como é que o pastor consegue ficar magro, né? E é muito bom a gente estar com pessoas especiais. Eu me sinto muito amado. É interessante que eu sempre achei que Deus ia levar o nosso ministério, eu abriria mais as portas para mim para o lado do Nordeste do Brasil. Eu tive algumas vezes lá, mas nesses últimos 3 anos eu tenho ministrado muito no Rio Grande do Sul, no Paraná, aqui em Santa Catarina, e eu nunca imaginei que haveria uma identificação assim. Eu virei um tomador de chimarrão, né? Aleluia, né? Coisa boa, né? O chimarrão. E churrasco, né? Eu me esforcei bastante para aprender a comer churrasco. Mas, glória a Deus, eu estou realmente muito feliz. Hoje é a última noite dessa conferência. Amanhã eu volto para casa. Eu estou fora de casa desde sábado. E eu queria aproveitar esse momento, agradecer pastor Samuel, a sua família, a acolhida dos pastores aqui, os pastores que a gente conheceu, tudo que vocês têm dispensado em meu favor, todo o aconchego, tudo que eu recebi aqui, fui muito honrado. Então eu queria agradecer, porque no final a gente nunca sabe como termina. A gente sabe como começa, mas não sabe como termina, né? Então eu quero fazer essas considerações no começo. Joia. Eu quero trabalhar com vocês hoje. Vocês sabem que, basicamente, quando Jesus estava aqui, no seu curto período de 3 anos e meio de ministério, basicamente ele tinha 3 públicos. 3 públicos muito distintos, assim. O primeiro público era o público dos religiosos. E quando Jesus se dirigia aos religiosos, parecia que era um outro Jesus, assim. Tinha momento que parecia que Jesus perdia a cabeça. Ele se descontrolava. Quando ele
ele era áspero, ele era duro e às vezes ofensivo. E é difícil a gente olhar para um Jesus que olha para pessoas e diz assim: vocês dizem que são filhos de Abraão, mas vocês são filhos de Satanás. Não é difícil um negócio desse? A gente olhar para Jesus entrando no templo com um chicote na mão e chutando a mesa e dizendo: vocês transformaram a casa do meu pai num covil de ladrão, de salteadores. A casa do meu pai será chamada casa de oração. Então, quando Jesus falava com os religiosos, havia uma fúria nele. O coração dele queimava pelo zelo do Senhor. Mas o segundo público de Jesus era a multidão. E quando Jesus olhava para a multidão, a Bíblia diz que Jesus, olhando a multidão, ele tinha compaixão deles. Jesus olha para a multidão e diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus era chamado amigo dos pecadores, amigo das prostitutas. As crianças queriam Jesus. Os discípulos estão tentando segurar porque a molecada é violenta. E aí todo mundo quer tirar uma selfie com Jesus. E os discípulos dizem: para, molecada, fica quieto, gurizada. Não é assim? E Jesus diz: deixa ele, deixa. Vem Zé, vem João. E deixa vir a mim os pequeninos. Jesus às vezes não comia. Ele diz: a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. A multidão ficava 3 dias sem comer no deserto, só para estar com Ele. Agora, o terceiro público de Jesus eram os discípulos. E muitas vezes ele tira os discípulos ao lado e diz assim: a vocês é revelado os mistérios de Deus, do reino. Eu falo com você de forma diferente. Jesus, ele tinha um tom com os discípulos que ele não tinha com a multidão. Ele disse: se vocês quiserem ser meus discípulos, vocês têm que negar a si mesmo. Vocês têm que carregar a cruz todo dia. Se vocês não estiverem dispostos a dar a sua vida por causa do evangelho e por mim, vocês não podem ser meus discípulos. Se vocês não estiverem dispostos a largar pai, mãe, fazenda, amigos por minha causa, se vocês colocarem a mão no arado, vocês não podem olhar para trás. Então, essa noite, eu queria pregar para vocês, eu queria ministrar a vocês, não como uma multidão, não como religiosos, porque eu creio que não há aqui, mas eu queria ministrar a cada um de vocês, inclusive as crianças, os adolescentes que estão aqui. A minha palavra hoje para vocês é uma palavra para os discípulos do Senhor Jesus, para aqueles que um dia disseram sim para o seu chamado, para aqueles que um dia largaram esse mundo, disseram não para o pecado. Eu quero me dirigir para vocês hoje com uma palavra, e essa palavra é uma palavra para homens e mulheres que decidiram viver a vida como discípulos de Jesus. Quantos discípulos de Jesus nós temos aqui? Diga eu. É isso mesmo. Em Mateus 16, 15 a 20. Mateus 16, 15 a 20. Nós já vamos ler. Nós vamos aprender um princípio do reino, que tudo o que Deus constrói na terra, Ele constrói em cima de uma revelação. Preste atenção nisso. Tudo que Deus constrói na terra, o campo aonde Ele semeia a semente, é um campo onde já foi preparado o terreno com uma revelação. Quando Ele quer levantar uma nação, Ele se revela a Abraão,
Ele diz a Abraão: olha as estrelas do céu, conta a areia da praia do mar. Ele dá uma visão, ele dá uma revelação a Abraão para começar uma nação. Quando ele quer libertar Israel, ele se manifesta na chama ardente, na sarça ardente. E ele fala com Moisés, ele se revela. Sempre que Deus vai fazer algo, a Bíblia diz que Deus não faz nada na terra sem antes revelar aos seus servos, os profetas, porque primeiro vem a revelação e depois Deus executa o propósito dele. Como estão entendendo o que eu estou pregando? Então aqui, esse texto é a revelação da igreja. É quando Jesus revela, ele traz o propósito, e a revelação é quando a igreja é liberada, a revelação da igreja vem sobre a terra. É um mistério que ficou oculto por gerações. Vamos ler Mateus 16:15 em diante, diz assim: e vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu seus discípulos que não contasse a ninguém que ele era o Cristo. Olha aqui para mim. Isso aqui é muito importante. Jesus, ele faz uma pesquisa Ibope com os seus 12 apóstolos. Nós temos que tomar muito cuidado quando Jesus pergunta, porque não é porque ele não sabe a resposta. Todas as vezes que Deus pergunta algo, todas as vezes que Jesus perguntava algo, não é porque ele não sabia, é porque ele queria nos revelar alguma coisa. Porque não há nada escondido, não há nada que Jesus não saiba e que Deus não saiba. Mas Jesus olha para os discípulos e diz assim: o que as pessoas estão falando de mim? O que a multidão diz ao meu respeito? E uns dizem que o senhor é Jeremias, outros dizem que o senhor é Elias, outros dizem que o senhor é um dos profetas, outros dizem que o senhor é João Batista, que voltou à vida. Aí Jesus olha para eles e diz: muito bem, e vocês? Quem eu sou para vocês? O que vocês pensam? O que vocês dizem de mim? E há um silêncio mortal, porque na verdade os discípulos já tinham esgotado todas as alternativas deles. Agora talvez você nunca tenha parado para pensar que esses 12 discípulos, eles estavam seguindo Jesus, mas eles não tinham uma revelação de quem era Jesus. Nenhum dos 12 tinha uma revelação de que Jesus era o Cristo. Isso é algo muito difícil para a gente asseverar, porque existem pessoas que estão seguindo Jesus, que conhecem Jesus, que estão escrevendo livros sobre Jesus, fazendo filmes sobre Jesus. Se você pergunta, a pessoa diz: eu sei tudo sobre Jesus. Elas estão dentro da igreja, elas se dizem evangélicas, mas elas nunca tiveram uma revelação de quem é Jesus. Esses 12 apóstolos, eles estavam seguindo Jesus, mas eles não conheciam realmente quem era Jesus. Eles não tinham a revelação de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta para você hoje. Quem é Jesus para você? Você conhece Jesus aqui ou você conhece Jesus aqui? Você frequenta uma igreja, você é um evangélico porque foi convencido sobre Jesus, você aprendeu sobre Jesus,
ou você teve uma revelação pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus no teu espírito, testificando que Jesus é o Filho de Deus. Nessa hora os discípulos estão calados. Então o apóstolo Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou isso. Você não ouviu de homem, você não leu num livro, não foi o homem que falou isso para você, mas o meu Pai que está no céu. Ele revelou quem eu sou para você. Muitas pessoas estão seguindo e conhecem Jesus na mente, foram convencidas, mas não tiveram uma experiência com o Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode revelar quem realmente é Jesus para nós. E aí Jesus olha e diz: e eu lhe digo, porque você teve uma revelação, Pedro, porque o meu Pai revelou para você quem eu sou. Eu vou revelar quem você é. Deus só revela quem você é quando o Espírito revela quem Ele é. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Jesus está dizendo: você é Petrus. Petrus é uma pedra. Você é Pedro. Petrus, uma pedra. E sobre esta pedra, sobre essa rocha, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está dizendo: Pedro, você vai ser uma pedra em cima dessa rocha. Você vai ser uma pedra na edificação da igreja. Pedro, porque o meu Pai trouxe uma revelação, agora eu vou te revelar. Você vai fazer parte do templo, da igreja. Você vai ser uma coluna. O meu Pai vai dar autoridade. O meu Pai vai abrir as portas. Jesus está dizendo: Pedro, você vai fazer parte do projeto. Diga aleluia. Bom, eu estou construindo essa ideia com você, porque todas as vezes que há uma promessa de Deus, todas as vezes que há uma revelação de Deus, todas as vezes que Deus vai semear, construir algo na terra, o diabo vai tentar plantar o joio. Vamos ler isso. Daqui a pouco a gente volta em Mateus 16. Nós vamos pegar a sequência de Mateus 16. Mas em Mateus 13, 24 a 26, Jesus conta como que funciona o mundo espiritual. Mateus 13, 24, Jesus lhes contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Então preste atenção. O diabo não planta nada porque quer colher. O diabo não tem interesse nem intuito nenhum de plantar, de semear algo porque ele quer colher, porque ele quer ceifar algo. Não. Jesus disse que a natureza, o caráter do diabo é roubar, matar e destruir. Onde que o diabo semeia? Onde Deus semeou. Onde que o inimigo semeia o joio? Onde Deus plantou o trigo. Onde que irmãos, o diabo não está preocupado em plantar no carnaval. O diabo não está preocupado em plantar no meio da homossexualidade, nos botecos da vida. Ele não está interessado em semear em quem está dominado pelas trevas. Onde que o diabo semeia? Onde aconteceu uma revelação, onde Deus tem propósito. Eu estou falando isso porque às vezes nós precisamos ser simples, mas nós não podemos ser simplistas.
Vamos continuar em Mateus 16, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Mateus 16, 21 em diante. Vamos entender a sequência. Olha o que diz esse texto. Desde aquele momento, que momento? Olha aqui para mim, que momento? Desde aquele momento, que momento? Jesus tinha acabado de fazer a declaração sobre a vida de Pedro e trazido a revelação da igreja. Eu não sei dizer para vocês, irmãos, se passou meia hora, 15 minutos, se passou uma hora, mas exatamente depois da revelação e de Jesus falar com Pedro e falar com os discípulos sobre a igreja, na sequência, desde aquele momento, Jesus começou a explicar a seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas na mão dos líderes religiosos, do chefe do sacerdote e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso aqui dá um nó teológico na gente. Como é que Jesus pode dizer para Pedro: você é uma pedra, meu pai vai dar chaves, você vai fazer parte da construção da igreja, e num outro momento Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, porque você é uma pedra de tropeço. Como que alguém pode ser uma pedra usada por Deus e num outro momento é uma pedra de tropeço? E a explicação é muito simples. Quando Jesus faz a pergunta: quem eu sou para vocês? Pedro tem uma revelação, a mente dele é tomada pelo céu. Ele olha agora a partir do olho, do coração, do Espírito de Deus. Ele diz: tu és o Cristo. Jesus disse: Pedro, olha, você é bem-aventurado, você é uma pedra, Deus vai usar a sua vida, você vai fazer parte. Mas aqui, Pedro disse: o senhor não vai para a cruz, o senhor não vai ser preso, para de falar nisso. Jesus diz: Pedro, você está pensando nas coisas dos homens e não nas coisas de Deus. Onde que o diabo conseguiu lançar o joio? Onde Deus tinha plantado o trigo. Naquela hora, Satanás lança. Onde que o diabo lança as flechas? Onde que o diabo planta o joio? É aqui, ó, é aqui. Eu não sei se você já viveu essa triste realidade de você estar numa conferência como essa, num culto como esse. Você está num face a face, num encontro com Deus. Você está num culto poderoso e você diz: Deus falou comigo, eu senti o Espírito Santo, e Deus diz: eu vou te usar, você é uma bênção. E você sai dizendo: agora sim, agora eu sinto Deus, o Espírito Santo está queimando aqui. E às vezes você chega no estacionamento da igreja e o diabo está te esperando. Vem uma seta, às vezes um telefonema, uma mensagem. Às vezes, sabe, tem irmão que acabou o culto, chega em casa, liga para mim dizendo: pastor do céu, o culto foi demais, mas eu entrei no carro, o Satanás já entrou com briga lá dentro de casa. Como que pode? Como que nós podemos receber tanta coisa de Deus, tanta palavra? Deus semeia, Deus tem promessa para a sua vida, para o teu ministério, Deus tem promessa para o teu casamento, para os teus filhos, para a tua família. Deus tem propósito para todas as áreas. Deus tem um projeto para esta igreja, para Rio do Sul. Deus fez promessas aqui, mas o diabo está todo o tempo semeando o joio para que nós não cumpramos o propósito. Então é por isso que essa noite eu fiz essa introdução para trabalhar com vocês. Como é que Jesus nos prepara?
como é que Jesus nos leva para a gente conseguir romper esses ataques, esse joio, para a gente não parar, para a gente não desistir. Deus sabe que o inimigo vai tentar contra nós. Por isso que Jesus diz: vigia e ora. Antes de orar tem que vigiar. Por quê? Porque o espírito está pronto, mas é na carne que o inimigo vai tentar semear o joio. Então eu quero chamar isso da escola de Jesus. Então vamos ler um texto muito conhecido, que é Lucas 5, 1 a 6, que é a pesca maravilhosa. Pesca, quando Pedro faz aquela pesca sobrenatural. Todo mundo sabe, tem até música, né? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Lembra disso aí? Música linda, né? Lucas 5, de 1 a 6, diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos. Preste atenção, não tinha só 2 barcos. Havia centenas de barcos. Era uma região de pesca. Havia colônias de pescadores. Esses 2 barcos era porque era os 2 barcos de Simão Pedro, Tiago, João, André. Eles eram sócios, então é os 2 barcos que fazem parte dessa história. Mas havia centenas de barcos. Vamos ler. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, mais profundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Diga aleluia. Eu queria chamar você, vamos voltar 2000 anos lá. Amanheceu, a música começa com isso, né? Amanheceu, nada pesquei. Amanheceu lá na Galileia. A multidão com certeza já estava esperando. Jesus estava orando no monte. Havia uma multidão esperando, e Jesus vem e ele começa a andar naquela praia branquinha. O mar da Galileia está aqui, as montanhas, Cafarnaum, Tiberíades. E ele começa a andar e os olhos dele se fixam em alguns pescadores que estão lavando as redes. Diga comigo, lavando as redes. Sabe, existe um tipo de gente que atrai o olhar de Deus. Existe um tipo de pessoas que atrai a mão de Deus. Eu chamo essas pessoas de indesistíveis. Eu chamo esses homens, essas mulheres, de lavadores de redes. Porque escuta bem, lavar a rede, depois que você pegou muito peixe, é fácil. Sabe, depois que você fez uma pescaria maravilhosa, então você lava a rede cantando e diz: ei, meu Deus, aleluia. E você, poderoso é meu Deus, olha, que bênção, vou voltar para casa e eu vou vender o peixe, vou comprar um presente para a mulher, eu vou pagar o aluguel, eu vou pagar a prestação. Mas depois que você trabalhou a noite inteira, não pegou nada, você lavar redes, você lavar as redes, é a coisa mais difícil do mundo. Por que eles estão lavando as redes? Por que aqueles homens estão lavando as redes? Porque quando chegasse a tardezinha, eles iam voltar ali e eles iam pescar de novo. Eles iriam lutar de novo. Eles iriam tentar mais uma vez lavar as redes. Fala de homens e de mulheres que são indesistíveis, que são incansáveis, homens e mulheres que, apesar da dor, do fracasso, da decepção, sabe,
Eu já tive comércio, tive empresa, tive loja. Aqui em Rio do Sul tem muito isso. E você abrir a tua loja, você fechar a tua loja, à tardezinha, depois que você vendeu, que teve movimento, é uma maravilha. Mas quando chega a tarde e você não vendeu nada, e você tem que organizar toda aquela bagunça. Sabe, quando dá umas 5 da tarde, chega um monte assim de mulheres, com todo respeito às mulheres. Eu sei que aqui no Sul é diferente, mas lá no estado de São Paulo, ela chega assim e diz: a gente veio dar uma olhada. E aí desce um negócio, desce outro, experimenta um, experimenta outra. Aí dá 6 e tanto da tarde, uma olha e diz assim: olha, depois a gente passa, hoje a gente só está vendo. Aí você tem que organizar tudo, dobrar tudo, encaixotar tudo, ajeitar tudo, limpar. E você fecha a loja e diz: amanhã eu vou ter que abrir de novo. Eu vou ter que começar de novo. É muito difícil quando você trabalha o dia inteiro, você luta o dia inteiro, mas você não consegue. Pedro está pensando: eu vou chegar em casa e a mulher vai perguntar assim: pegou muito bem. Como é que foi a pescaria, amor? E Pedro ia ter que dizer: eu não peguei nada. Eu não consegui. Pedro não era diferente de nenhum de nós. Ele está pensando: como é que eu vou pagar a escola do meu filho? Como é que eu vou pagar o aluguel, a prestação do barco? Mas eles estão lavando redes. Eu me lembro de Gideão, porque Gideão foi o outro que atraiu Deus. Gideão é fraco, ele é o menor da casa dele. Os midianitas estão matando, estão perseguindo os israelitas, estão morando em covas, em buracos. E o Gideão está com medo. Ele não está malhando o trigo na eira, ele está malhando o trigo no lagar, no lugar de pisar uva. Mas o Gideão está ali dizendo: eu vou fazer um pouco de trigo, eu vou malhar um pouco desse trigo, eu vou fazer pão para minha família. Eu estou aqui, ele está ameaçado, ele está sofrendo, mas ele está malhando o trigo no lagar. Então Deus manda o anjo lá ao encontro de Gideão e diz: ah, poderoso guerreiro, porque os indesistíveis atrai o olhar de Deus. Eu sei que muitos pastores e líderes aqui, você sabe exatamente o que é lavar a rede. A gente olha essa igreja aqui, bonitona, grandona. Se você for em Junqueirópolis, você vai ver uma multidão de gente, uma igreja linda, igual vocês assim. Mas quando a gente começou, sabe quando você fica na porta da igreja, dizendo assim, domingo à noite, você fica pensando: Deus, não deixa chover, para ninguém ter desculpa. E você fica na porta, já fez isso, Samuel? E você fala: meu Deus, alguém vai vir hoje. Deus vai mandar uma nova família. E, irmão, parece que tem domingo que todo mundo combina para não ir no culto. É desesperador. E aí você preparou o seu sermão, você preparou as músicas, e aí você prega, você canta, e você olha, tem 10, 15 pessoas. E aí naquela época eu tinha que limpar a igreja, fechar a igreja, e eu ficava pensando: domingo que vem eu vou estar aqui de novo. Eu estou falando com você, minha filha, porque tem muita mulher aqui que está lavando rede. Sabe quando parece que ninguém vê a gente? Você trabalha, você faz tudo, você está lavando rede, você está trabalhando para a sua família, parece que ninguém vê. Parece que as pessoas não percebem que você está todo dia ali, lavando rede, trabalhando, e no outro dia tudo de novo. Eu tenho uma palavra de Deus para você. O homem pode não ver, a família pode não ver, a multidão não via, mas Jesus viu aqueles homens lavando as redes. Ele está olhando você dentro daquela casa, Ele está olhando você lá no teu trabalho, lá naquela fábrica. Os olhos de Deus estão voltados para homens e mulheres que não param de lavar as redes. Diga para o irmão do seu lado: não pare. Não para, não para, não para. Agora vamos lá comigo, vamos lá. Jesus vem andando.
A multidão está do lado. De repente, Jesus sobe no barco de quem? No barco do lavador de rede. Sobe no barco de Pedro. Quando Jesus sobe no barco de Pedro, eu fico pensando assim, os pescadores, os amigos, dizendo: Pedro, corre lá, Simão. Cara, ele subiu no teu barco. Vai lá ver o que ele quer. E o Pedro corre lá, Jesus está no barco. Jesus disse: Pedro, chama os meninos, chama a gurizada, empurra o barco para a água. Coloca o barco na água, Pedro. Meu irmão, Pedro está sujo. Eu penso que está sem camisa. E eles chamam e empurram o barco. E Jesus sobe do barco. E a Bíblia diz que Jesus começa a pregar, a ministrar a multidão. Você consegue ver essa cena? Meu Deus, naquele mar, naquela água limpa, a areia, uma multidão. Nós não podemos dizer quantos milhares de pessoas tinha, mas a Bíblia diz que enquanto Jesus pregava, os coxos andavam, os cegos viam, os surdos começavam a ouvir, endemoniados eram libertos. Você imagina Jesus pregando e alguém dizendo: eu fui curado, eu fui liberto, a multidão se alegrando. Você entende isso? E o Pedro está sentado assim na beira do barco, pensando: que hora que esse culto vai acabar? Será que esse Jesus vai demorar muito? Porque a multidão toda está recebendo, mas o barco dele está vazio. Jesus usa o barco do fracasso para abençoar uma multidão inteira. Você já experimentou isso? Você já viveu essa realidade de dizer assim: está todo mundo recebendo, mas o meu barco está vazio. Jesus está operando na vida de todo mundo, está todo mundo testemunhando, mas parece que na minha vida não acontece nada. Sabe, irmãos, Jesus sobe no barco da gente e diz: ô Jetro, coloca o barco na água. E eu estou cansado. Sabe quando você está cansado e Jesus diz: coloca o barco na água. Você está me ouvindo, pastor? Você está entendendo o que eu estou pregando? A gente às vezes não tem força nem para orar. A gente não tem. Nós trabalhamos a noite toda. Às vezes nós estamos com uma luta com os filhos, no casamento, uma luta financeira. Quantas vezes nós estamos doentes e Jesus diz: coloca o barco na água. Alguém chega e diz: ai, pastor, ora pela minha família. Ai, pastor, ora pelo meu filho. Meu irmão, você que é líder de célula, tem dia que você não tem vontade nem de ir para a célula, mas você diz: hoje eu tenho que fazer a célula. Oh, Deus me ajuda. E Deus diz: coloca o barco na água. E você ora para as pessoas. Deus usa o teu barco. Deus usa a tua vida. Pessoas são curadas, pessoas são salvas. A pessoa chega e diz: ai, Deus abriu a porta. Deus ouviu a oração. Já estou trabalhando. Meu filho foi salvo. Olha, meu casamento foi restaurado. E você diz: mas lá em casa, no meu barco não aconteceu nada. Eu sei o que eu estou pregando, irmãos. Porque muitas vezes eu tive que colocar o meu barco vazio nas mãos do Senhor Jesus. Muitas vezes eu vi Deus fazendo tantos milagres, tantos sinais através da minha vida, e a minha dor não ia embora. Talvez você veio aqui e você tenha ouvido tantas pessoas contando testemunho. Deus fez isso, Deus fez aquilo. E você diz: por que Deus faz na vida de todo mundo, mas no meu barco não acontece nada? Eu tenho uma resposta para você. Você veio aqui para ouvir isso hoje. Pedro está aqui sentado, dizendo: eu quero ir para casa tomar um banho. Esse culto tem que acabar. E então, quando Jesus acaba de ministrar a multidão, eu não sei quanto tempo demorou isso, mas Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, vamos embora daqui. Pedro, vamos para águas profundas. Pedro, vamos entrar no mar.
Pedro, vamos sair do raso. Pedro, a multidão eu ministro no raso, mas os meus discípulos eu ministro em águas profundas. Nós queremos muitas vezes que Deus nos ministre da maneira como Ele ministra a multidão. Quando eu disse que estava pregando hoje para discípulos, para homens e mulheres que têm propósito, eu vim aqui para dizer para você: o teu lugar não é a praia, o teu lugar não é no raso, o teu lugar é em águas profundas. Você está entendendo por que ainda não chegou aquilo que você está clamando? Muitas vezes nós não entendemos por que o Senhor está fazendo que a multidão não faz comigo. Porque Deus não trata você como trata a multidão. Quando os discípulos e as discípulas de Jesus, o nível do tratamento, Ele leva você em águas profundas. Porque no raso você tem o controle, mas nas águas profundas você perde o controle. Eu vim aqui para dizer para você: perca o controle. Perca o controle, meu filho. Deixa Jesus usar o teu barco. Deixa Jesus assumir o controle. Aí quando chega em águas profundas, Jesus diz assim para Pedro: ô Pedro, lança a rede agora. Agora chegou a hora, Pedro. Pedro, lança as redes agora, você vai ver o que vai acontecer. Nós sabemos o resultado. Por que Jesus manda Pedro lançar as redes e a pesca é tão sobrenatural? Porque Jesus estava ensinando um princípio. Pedro, primeiro o teu barco é para servir o reino, depois o teu barco é para servir você. Deixa eu repetir. Pedro, primeiro o teu barco é para servir o reino, depois o teu barco é para ganhar dinheiro. Porque Pedro, se você não buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas não vão acontecer. Deixa eu fazer uma pergunta para você: o teu barco é para ganhar dinheiro, ou o teu barco primeiro é para servir o reino de Deus? Você abre a tua loja para ganhar dinheiro, ou você abre a tua loja primeiro para cumprir o propósito de Deus? O teu diploma é para ganhar dinheiro, ou o teu diploma primeiro é para servir o reino de Deus? É por isso que muita gente tem falido dentro da igreja. É por isso que tem muita gente dentro da igreja que não consegue encher o barco. É por isso que tem muito crente que não consegue ter uma pescaria sobrenatural. Porque, em primeiro lugar, o barco é para ganhar dinheiro. Pedro nunca tinha colocado o barco naquela água para que alguém usasse para abençoar pessoas. O barco de Pedro era só para ganhar dinheiro. Jesus disse: eu estou ressignificando o seu barco. Primeiro o seu barco serve a mim, depois eu sirvo você. Eu tenho um empresário na nossa igreja, em Andradina. Ele tem muitos funcionários. E é um homem assim maravilhoso. E ele estava completamente quebrado, falido. E ele me chamou, nós oramos. Eu disse: filho, o que você precisa eu não tenho. Deus precisa dar uma direção para você. Eu só quero te fazer uma pergunta. A tua empresa, em primeiro lugar, você tem servido a Deus com ela? Aquilo inquietou ele. Ele começou a orar, a jejuar. E Deus deu uma estratégia para ele. Por favor, eu não estou fazendo teologia aqui. Eu estou dizendo de uma estratégia que Deus deu para o empresário nosso. Ele chamou todos os funcionários, chamou a esposa e disse: em primeiro lugar, essa empresa vai servir a Deus. Eu quero pedir perdão por tudo que nós fizemos aqui e que em primeiro lugar não foi Deus. Ele disse: eu sei que muitos de vocês não são evangélicos.
Muitos de vocês têm outras religiões, não tem problema nenhum. Mas o primeiro dia do mês, o dia primeiro de cada mês, pode ser no domingo, pode ser na segunda, pode ser na quarta, não importa. O primeiro dia de cada mês, ninguém vai trabalhar nessa empresa. Eu quero que vocês venham de manhã, eu vou fazer um café para todos os funcionários. Nós vamos ler a palavra de Deus, nós vamos orar a Deus, e o primeiro dia do mês nós vamos consagrar a Deus. Ele começou a tirar os dízimos e as ofertas toda semana. Ele chegava no sábado e dizia: pastor, eu quero dizer que a minha empresa é do Senhor Jesus. Eu não sei o que vai acontecer, mas aconteça o que acontecer, eu estou crendo e investindo no reino, semana após semana, semana após semana. Alguns dias atrás eu encontrei ele. Ele disse: pastor, o senhor não acredita, eu tenho fechado contratos, pastor, estou trocando de casa, pastor, Deus abriu a porta, os meus funcionários estão entregando a vida a Jesus, a empresa mudou, pastor, Deus tem multiplicado, porque eu entendi que em primeiro lugar na minha vida é Deus. Em primeiro lugar na minha empresa é Deus. Se você entregar o teu diploma para Deus, se você disser: meu escritório, a minha empresa, o meu trabalho, a minha firma, a minha fábrica, ela primeiro serve a Deus e depois Deus vai me servir, porque sem Deus ninguém pode fazer nada. Nós precisamos aprender princípios. Pedro lança as redes. Aí o Pedro não aguenta, porque Pedro é carne e osso que nem você. Até aquela hora o Pedro estava quieto, e era difícil para o Pedro ficar quieto. O Pedro já queria falar na hora que Jesus subiu no barco dele, mas o Pedro estava engolindo, estava quieto. Quando Jesus disse: lança a rede, o Pedro disse: dá licença, até agora eu não falei nada. Mas deixa eu falar uma coisa para o senhor. O senhor pediu para subir no barco, subiu. O senhor pediu para ir para a água profunda, foi. Até aqui nós trabalhamos a noite inteira, Jesus. Eu e os meus amigos, nós estamos todo mundo cansado. Eu pesco aqui nesse mar desde que eu era criança. Nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas algo queima no coração de Pedro. Ele diz: mas sob a tua palavra, eu não vou lançar a rede no mar, eu vou lançar a rede sobre a sua palavra. E nós sabemos o resultado. Quando ele lança as redes, parece que as redes não vão aguentar. Então aqui nós precisamos aprender algumas coisas. Olha aqui para mim. O mesmo barco, o mesmo mar, a mesma rede, os mesmos pescadores. Por que a pescaria deu certo? Porque Jesus tinha assumido o controle do barco. Tem gente que diz assim: eu vou mudar de Santa Catarina. Não, eu vou mudar de ramo. Não, eu vou mudar de país. Não, eu vou mudar de igreja. Não, eu vou mudar de mulher. O problema é a mulher, essa mulher que Deus colocou aqui. Não, eu vou mudar de marido. Não, eu vou mudar. Meu irmão, tem gente que está... Não, o problema é o mar. Não, o problema é o barco. Não, o problema é quem está no controle do barco. Nós fomos chamados para sermos transformadores de deserto. A Bíblia diz que Deus faria o deserto florescer, rios correr no meio do ermo. Deus não quer te tirar do deserto, Ele quer transformar o teu deserto. Nós às vezes queremos encontrar um monte de defeito. Nós queremos mudar as coisas. E o que nós precisamos mudar é o controle. É entregar. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o quê? E o resto Ele faz. Eu vou lançar a rede sobre a tua palavra. E quando Jesus assume o controle, a pesca. E aí o que acontece? O barco enche. E tem outro barco lá do lado. O outro está vazio. E eles chama, vem. E eles começam a compartilhar o que tem no barco. Porque se você não compartilha o que Deus coloca no teu barco, o teu barco afunda.
Barco vazio não tem perigo de afundar. Mas quando Deus enche, se você não compartilhar o que Deus coloca no teu barco, você vai afundar. Muita gente afundou, não foi por causa do fracasso. Muita gente afundou, foi por causa da bênção. A Bíblia diz que Deus enche o nosso cálice até transbordar. Todas as vezes que Deus derrama algo sobre mim, Ele quer que transborde de mim. Sabe, muita gente afundou, porque quando Deus enche o barco, o cara diz, não deixa... Deu certo? Obrigado. Muita gente, quando Deus enche o barco, o cara diz, não conta para ninguém. Olha, vamos juntar tudo. Vamos construir mais celeiros. E Jesus diz, louco, essa noite pedirão a sua alma. Nós precisamos entender que tudo que Deus entrega na nossa mão é para a gente aprender a compartilhar com quem está do nosso lado. Duas coisas para nós terminarmos hoje. Por que quando Jesus mandou Pedro lançar as redes, Pedro lançou? Por que Pedro e os seus amigos puderam lançar a rede? Porque elas estavam lavadas. Porque elas estavam prontas. E aqui é o segredo. 2020 tem que ser um ano diferente na sua vida. Deus me disse que 2020 vai ser um ano de conquista sobrenatural. Deus tem uma conquista para você, para sua casa, para sua família. Só que tem uma coisa, quando Deus falar assim, Samuel, lança a rede tem que estar pronta. Esse é o nosso problema. Por quê? Porque quando você não pega nada, quando você fracassa, quando as coisas dão errada, a gente diz assim, ai, eu não quero nem saber mais. Eu não quero mais saber de rede. Não quero. Eu vou parar com essa pescaria. Não vou lavar porcaria nenhuma. Eu vou embora. Não quero mais saber de rede. Não quero mais saber de célula. Eu não vou mais na igreja. Olha, eu vou parar de tocar. Eu não estou pegando nada. Eu vou abandonar essa família. Se você abandona as redes, você nunca vai viver a pescaria que Deus tem para você. Quando Deus diz lança a rede, as redes têm que estar prontas. Deixa eu falar com vocês aqui, meninos. Agora, no dia 3 de março, nós vamos consagrar 2 filhos de um pastor que era aqui de Florianópolis e eu levei já alguns anos atrás para trabalhar numa cidade vizinha nossa. Ele se chama pastor Valmir Martins. Ele tem 2 filhos, uma menina e um menino, o Mateus e a Priscila. O Mateus vai ser consagrado a pastor e nós vamos ungir a Priscila como missionária e ela vai para a África. Eles são um casal de pastores muito simples. A Priscila ainda era uma menina, como algumas garotas aqui. E Deus disse assim, eu vou te levar para as nações. Eu vou te usar para abençoar a vida de crianças. E desde pequeno o coração dela queimava para ser uma missionária, para ser usada nas mãos de Deus. Sabe o que ela fez? Estudando em escola pública, não tinha dinheiro para escola particular, escola pública. Ela começou a aprender inglês sozinha. Ela pensou assim, se Deus vai me enviar para as nações, eu preciso aprender inglês. Ela foi fazer faculdade, não tinha dinheiro, mas ela fez faculdade de pedagogia. Então ela foi para a escola de missões em São Paulo. Quando ela fez a escola de missões, ela terminou, se formou. 2 igrejas. A igreja do pastor Carlito lá em São José dos Campos. E a igreja Batista em Brasília. As igrejas chegaram para ela e disseram assim, escolhe o país, escolhe a cidade. Nós vamos enviar você como missionária e vamos bancar o teu chamado. Tem missionário correndo atrás de sustento. Ela foi o contrário.
o sustento correu atrás dela. Agora, ela está indo para assumir, ela vai ser diretora de um orfanato na África. Ela tem 23 anos de idade. Ela vai ser diretora de um orfanato. Agora, Deus disse, joga a rede, Priscila. A rede dela estava pronta. Ela estava preparada para a pesca. Tem muito pastor, muito líder, muita gente que está querendo o milagre, mas abandonou a rede lá atrás. E eu não sou diferente de vocês. Quantas vezes eu já desisti das redes? Quantas vezes eu já olhei e disse assim, eu não aguento mais esperar. Eu não aguento mais lavar rede. Quantas vezes eu tive vontade de largar tudo, de abandonar tudo. Eu termino essa noite dizendo o seguinte. O texto diz que parecia que as redes iam se romper, mas elas não se romperam. Esse tempo atrás eu perguntei assim para Deus, ô Deus, por que algumas coisas demorou tanto na minha vida? Eu me casei, eu já ia fazer 28 anos, eu tinha 27. E eu, pensa num cara que sofreu assim. E eu perguntei assim, oh Deus, eu queria ter conhecido só minha esposa, eu queria ter beijado só minha esposa, eu queria ter se apaixonado só pela minha esposa. Eu não queria ter sofrido tanto antes, eu não queria ter vivido tantas desilusões. Por que o Senhor não me apresentou minha esposa antes, Deus? Eu estava orando em Andradina, eu disse, Deus, por que nós não compramos esse clube antes? Por que nós não temos esse projeto antes? E a resposta de Deus foi assim, Jetro, se eu tivesse dado a tua esposa antes, a tua rede não aguentava. As tuas redes não estavam prontas. A tua rede ia arrebentar. Jetro, se a igreja tivesse comprado isso antes, a igreja não estava pronta para receber isso. As redes iam rasgar. Eu não sei se você já perdeu alguma coisa que Deus te deu. Eu já. E a culpa não foi de Deus. Eu perdi porque eu não dei conta de cuidar daquilo que Deus estava me entregando. Alguns de vocês vieram aqui e tem muita coisa que você tem perguntado para Deus. Oh Deus, por que ainda não aconteceu? Oh Deus, por que o milagre ainda não chegou? Deixa eu te perguntar, as tuas redes estão prontas? A tua rede está preparada? Vamos ficar de pé. Vamos fazer de novo. Acabei no deserto. O nosso Deus está aqui. Eu ia pregar uma outra mensagem, mas eu tenho convicção que esta é nós estamos começando 2020. O que Deus tem para a sua vida, para o seu ministério, para a sua família, o propósito de Deus para a sua vida. Deus disse assim, pensei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de bem e não de mal. Todas as bênçãos de Deus para nós são sim e o amém. Olha aqui para mim, Deus não vai preparar a pescaria estava pronta, os peixes já estavam lá. Deus não vai preparar a bênção para você, já estão prontas. O problema não está nele, está em nós. Deus tem um ministério, Deus tem algo tremendo, Deus tem uma multiplicação para fazer. Por que muitas vezes não acontece? Nós temos que parar e pensar. Por que a nossa igreja não está crescendo? Por que o nosso ministério não está avançando? Por que a pescaria não está acontecendo? Deus está nos chamando. Tira o teu barco do raso. No raso não se faz pescaria. Deus está chamando a igreja para águas profundas. Deus está chamando o teu ministério para um novo nível de profundidade. Não se joga rede no raso, se joga rede em águas profundas. Nós precisamos sair da superficialidade. E para a igreja é muito difícil isso. Para a família é muito difícil isso.
Porque quando Deus nos chama para águas profundas, muitas vezes nós dizemos assim: eu estou cansado, eu trabalhei a noite toda, eu não pego nada, eu não vou para águas profundas coisa nenhuma, eu vou para casa tomar um café. Deus está dizendo: vá para águas profundas, prepara as redes, porque a pesca já está preparada. Quantos recebem essa palavra? Feche os seus olhos, por favor. Ele está aqui, mudando destino e histórias. Sais aqui, mudando destino, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Luz da escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia. Nós vamos cantar mais uma vez, desde o começo. E eu queria orar por você. Talvez você pensou em largar as redes em algum momento. O teu barco está vazio. Deus está fazendo na vida de tanta gente, parece que na tua vida não acontece. Deus está dizendo: não pare de lavar a rede. Não pare de crer. Não pare. Esse Deus é um Deus que abre caminho, é um Deus que faz milagres. Já está preparado, já está pronto. 2020 já tem uma pesca preparada. Tem algo para a tua igreja, para o teu ministério. Tem algo para a tua célula. A tua célula vai viver o sobrenatural. Meninos, meninas, comecem a preparar as redes. Deus tem algo para a juventude de Santa Catarina. Oh, Santo Espírito de Deus. É uma nova geração de pastores e pastoras. É uma nova geração de discípulos. Sai do seu lugar, eu queria orar por você. Você que está com o teu coração queimando, diz: é comigo. Eu preciso de uma mudança. Eu preciso de um milagre. Eu preciso que Deus mude essa circunstância. Sai, vem para águas profundas. Vem para águas profundas. Vem para águas profundas. Força. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destino. Te adorarei, te adorarei. Te adorarei.
Meus filhos, jovens, adolescentes, Deus vai fazer de Rio do Sul um celeiro de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Deus vai levar vocês para nações. Deus vai levar vocês a um nível de águas profundas. Alguns vão ter visões essa noite. Deus está mostrando, há uma unção de Deus sobre meninos e meninas aqui. Deus está mudando destinos. Deus está abrindo portas de universidades aqui. Deus está abrindo portas de oportunidades. Senhor, eu oro por cada pastor, por cada pastora. Senhor, às vezes é muito difícil a gente olhar para o nosso barco vazio. Alguns líderes aqui estão lutando já há alguns anos, Senhor. Oh, Santo Espírito, você não pode parar agora. Deus está dizendo: coloca o teu barco na água outra vez. Lança as redes de novo. Não pare de lavar as redes. Prepare as suas redes. Senhor, muda a história, muda destinos aqui. Ó Deus, homens e mulheres, maridos e esposas, alguns estão lutando com a família, com os filhos. Ó Deus, parece que nada está acontecendo. Não pare de lavar as redes. Não desista agora. Pai, levanta sua mão direita para o céu. Levanta sua mão para o céu. Senhor Jesus, como o Senhor assumiu o controle do barco de Pedro, assume agora o controle desse barco, Senhor. Assume o controle dessa igreja, assume o controle dessa família, assume o controle dessa empresa. Entrega o teu barco agora. Diga: Jesus, assume o controle. Entrega o controle do teu casamento. Entrega essa célula agora. Entrega essa igreja. Entrega o teu ministério agora. Diga: Jesus, o Senhor está no controle. Pode conduzir. Vai para águas profundas. Perca o medo hoje. Deixa Ele conduzir você para um lugar aonde você perca o controle, aonde não é mais a tua vontade, aonde não é mais o que você sabe. Para de fazer o que você sabe e deixa Jesus fazer o que Ele sabe. Você pode saber pescar, você pode saber administrar a tua empresa, você pode saber pregar um bom sermão, você pode saber teologia, mas isso não significa que você vai pescar peixe. Abra mão. O apóstolo Paulo diz: eu abri mão de tudo. Eu abri mão de tudo. Jogue esse diploma no fogo. E entra você no fogo. Entra você no fogo do Espírito. Entra você no fogo do Espírito Santo. Porque o Evangelho não consiste em palavras de sabedoria humana, mas o Evangelho é o poder de Deus. Deus está chamando Santa Catarina para um tempo de águas profundas. Existem milhares de vidas para serem pescadas. Oh, Santo Deus! Existem milhares de vidas para serem pescadas, mas o barco precisa estar na direção certa. Existem milhares de vidas para serem alcançadas, mas as redes precisam estar prontas. Senhor, como o Senhor adestrou a mão de Davi, adestra a mão dos pastores e líderes aqui essa noite. Capacita cada jovem, cada irmão, cada irmã, cada líder aqui. Senhor, que 2020 venha a ser um ano de conquista. Que a tua célula viva uma pescaria sobrenatural. Que você, a tua família, o teu casamento, eu profetizo
algo sobrenatural, algo inimaginável vai transbordar a tua casa, vai transbordar o teu barco. A tua rede não vai romper e o teu barco não vai afundar. Senhor, eu quero voltar ao sul do Brasil e eu quero ouvir histórias sobre essa noite, Deus. Prepara o teu barco, diz o Senhor. Prepara para a pesca, diz o Senhor. Esse ano Deus vai surpreender a sua vida. Quantos recebem essa palavra? Diga amém. Você consegue abraçar umas 3 pessoas e dizer assim: não pare de lavar as redes. Não pare de lavar as redes. Na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia! Queridos, 2020 seja o primeiro a se inscrever em cada conferência dessa igreja. Seja o primeiro a fazer a inscrição, não perca. Esteja sempre com as suas redes prontas para que o seu barco transborde. Que a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja contigo desde agora e para sempre. Amém. Vamos na paz de Jesus.